Há milhares e milhares de anos, quando o homem decidiu domesticar o cavalo e mudar totalmente a forma dele viver em natureza, percebeu que precisava fazer algumas adequações. Entre elas, proteger o casco. Primeiro com couro, depois com ferro. No ano 400 a.C., surgiu então a ferradura. De lá para cá, muita coisa mudou. Mas o entendimento de que cuidar da base, do que dá sustento ao cavalo é fundamental, só aumentou. Eu acredito que sem um bom casco não tem sucesso. Nessa época do ano, eles parecem uns ursinhos, bem peludos. Mas eles não são só fofos, não. Na calabaça, eles trabalham. Vida de campo, lida de agora. Ainda de lá, a manada de ponezinhas tubianas. E o primeiro contato com os meninos. Tem um cara que doma aqui e me ensinou bastante. Aí eu vou tentar passar o que eu sei. Vamos a São Paulo, a cabanha Vila Matarazzo, conhecer um pouco mais da base da criação. A entrada da Mantia Rara aqui em casa foi fundamental. E também alguns destaques de Jaime Monjardim para o leilão Arte em Movimento. O programa está recém começando e você nem pensa em sair daí. Facta, empréstimo rápido e fácil. Oferecemos diversas soluções de crédito presenciais e também na modalidade digital. Na Facta você conta com um amplo portfólio de serviços para impulsionar o sucesso financeiro, pessoal e empresarial. Nossa solidez fica comprovada pela parceria com diversos bancos e instituições financeiras renomadas. Conheça mais sobre a Facta no nosso site. Nós não colocamos animais chucro na manada. A mãe do que lindasse RZ dama da noite. Então isso é seleção, isso é um melhoramento genético. Égua ruim, égua com má índole, égua braba, não fico na Vila Matarazzo. Bom, o negócio é o seguinte, a criação de cavalos crioulos aqui na Vila Matarazzo começa então há uns 20 anos com a aquisição de Pouso Azul Deslinde e também algumas gerações, segunda, terceira, quarta geração dele. Comprou um combo do cavalo. Graças a um amigo que é o Fernando Zandonai, a gente conseguiu com o Strasburger, né? E aí foi que eu comecei. O Zé Vitor Oliva acabou ficando com toda a minha criação lusitana. Tem até hoje muita origem. E um tempo depois se vê, Jaime, a necessidade de dar um segundo passo. Vê então Xingu e Biá. A gente já sabia, né, que o deslinde era uma máquina. Ele fazia de motor, movimento, função. fazia a funcionalidade, mas a gente sabia que não tinha a morfologia. E no cavalo crioulo moderno a gente não pode criar uma expectativa somente na funcionalidade. A gente tem que ter, né, morfologia com funcionalidade. Lógico que a função faz a beleza do cavalo. Isso a gente aprende convivendo com os cavalos. E foi uma aposta até muito pessoal, que eu lembro que o pessoal estiou um pouco, reclamou e tal, e eu falei, não, vou na minha intuição. Criação também é intuição. Hoje em dia a gente fala muito na questão das mães, das famílias, mas lá atrás tu já tinha essa percepção, porque assim que tu trouxestes o Xingu e Biá, tu deu jeito de trazer Tinarreira Mancha Rara. Produziu 3 bocal, um bocal de ouro, 2 de bronze. A entrada da Mantia Rara aqui em casa foi fundamental. Depois a gente adquiriu as irmãs da Mantia Rara. Resumindo, acho que o que existe de Mantia Rara hoje no Brasil está aqui dentro da nossa estância. E a partir da Mantia Rara a gente foi criando as famílias. Na verdade, quando já ainda na Espanha e em Portugal,
Uma das coisas que mais me ensinaram são 3 coisas. A primeira coisa que a gente olha nos animais são os olhos. A segunda coisa, de baixo para cima. E a terceira, você ter grandes mães. Então, hoje recebo aqui no estúdio do programa Cavalos Crioulos o veterinário Fernando Gonzalez, que trabalha já há muito tempo como veterinário de cavalos de alta performance do freio de ouro, inclusive com excelentes resultados. Lá se vão mais de 11 freios conquistados, entre os cavalos alguns muito conhecidos, como Ganadeiro da Harmonia, Senhor de Santa Teresa, mais recentemente Santa Alice Nublado. E o interessante dessa caminhada, dessa trajetória, o Fernando hoje com mais de 20 anos, fechando 20 anos, por aí, Fernando? 21. 21. Começou tudo isso trabalhando no que ele acredita que é fundamental, na base, né? Eu, antes de me formar, já remunerava, né? Já tinha uma remuneração como ferreiro, e após de formado mais 2 anos, eu segui como ferrajador. Serviu muito para a minha profissão, porque eu acredito que sem um bom casco, sem um bom ferrajamento, sem uma boa equipe, o carro de esporte de alta performance não tem sucesso. Tu não coloca um carro em pista se tu não tiveres feito um balanceamento. Tu não pode correr com um pneu cheio e outro murcho. Uma colocação muito bem feita. Muitas vezes a gente recebe um cavalo que veio de uma temporada de monta, né? E lá caiu uma ferradura e ele ficou 10 dias sem uma ferradura, né? Não seria um pecado mortal. Esses 10 dias ocorre o quê? Na mão que perdeu a ferradura, ele desgasta, então diminui e muitas vezes se torna no tamanho ideal, e na mão que está com a ferradura, cresce mais. Isso dá um desequilíbrio em torno de 1 centímetro. É muito para um cavalo, é muito. Então, se a gente não equilibrar, não fizer esse balanceamento, não se deve começar performance sem um bom balanceamento. Como é que era antes, né? Cavalo vivia no campo, na natureza, solto, não tinha ninguém para olhar os cascos, para ver se estava com excesso de pinça, se tinha que fazer correção na sola, ninguém via isso. Por que agora é preciso olhar os cascos e antes não se precisava desse acompanhamento? Primeiro, na natureza, um cavalo sem casco, né, ele se tornaria uma presa fácil. Então, o cavalo foge em manada, né? Então, o predador, onde é que ele vai? No que ficou para trás. Então, um cavalo que quebrou um casco, que tem um abscesso de sola, que ele não vai conseguir, ele é um quadrúpede, né? Não vai conseguir se deslocar em velocidade, ele era uma presa. Então, a seleção natural fez com que ele tivesse cascos fortes. Cascos fortes, né? Então, esses desvios angulares, na natureza, quando era selecionado simplesmente pela questão de sobrevivência, eram muito menores. O desgaste do casco, né? Ele andava em terreno arenoso, em terreno macio, em terreno de pedra, e isso ia gastando naturalmente, né? Hoje, o que a gente faz? A gente optou por ter esportes do cavalo. Antes o cavalo era usado. A primeira ferradura, se tem relato de 400 anos antes de Cristo. É usado para trabalho e para guerra, né? Então, tem relatos muito interessantes de Napoleão, ele ferrava os cavalos ao contrário para confundir os seus exércitos, os exércitos inimigos, né? Então, também a ferradura era uma manobra de guerra, né? Então, o que se descobriu? Que em longa distância, terreno abrasivo, precisava uma proteção. Foi aí que surgiu a ideia da ferradura. E o ruim disso, o que é? Com a ferradura ele cresce. Perfeito. Cresceu, perde o ângulo, vira ou sapato de palhaço, né? Aquele achinelado, ou ele acaba se deslocando para um lado ou para o outro, causando esse desequilíbrio, e a gente precisa novamente reequilibrar. Não é que no meio dali do gaúcho teve que parar para apertar os arreios que frouxaram. Por que mesmo, Pedro? Porque o gaúcho estava muito gordo. Oferecimento Calabaça. Há 7 décadas selecionando os melhores. Estância Vendramin. Construindo o futuro com passos firmes.
Cedo da manhã e os campeiros partem para mais um dia de lida. A cachorrinha Expedita vai junto. Assim a lida no campo, desses tauras nos arreios, indiada buena e matreira, vida simples sem floreio, é lá que o chuprismo mora. Francisco abre a porteira e o irmão caçula segue sozinho. Precisa juntar as duas pôneis que estão apartadas do grupo. Pedro e seu fiel parceiro arrancam a Galope, que por coincidência se chama Galopinho. Ele já tá aprendendo. Primeiro a gente saía com o cavalo dele da cabresto, mas agora ele já anda sozinho e tá nos ajudando já no campo. Vida de campo, lida de agora. Vida de campo, lida campeira. Vida da gente, invernada e mangueira. E não é que no meio da lida o gaúcho teve que parar para apertar os arreios que frouxaram. Por que mesmo, Pedro? Porque a Galopinho estava muito gorda. Nessa área, no município de Dom Pedrito, a 400 quilômetros da capital, fica a criação de pôneis da Calabaça. E aqui está a mais recente aquisição, a manada de pôneis tubianas. A gente comprou 19 pôneis. Elas são todas tubiana negra. Na verdade, porque a gente gosta muito do pelo, um pelo que a gente se encanta quando vê. E também é um pelo muito comercial. Pingo tubiano igual a esse, não nasce outro no Rio Grande, tchê. Nosso primeiro pônei foi o João Joca. Ganhei um pingo tubiano. Na verdade, o João Joca, quando a gente comprou ele já era grande campeão do esteio. Cavalo premiado, assim, na raça. O pai, quando a gente comprou o João Joca, ele falou que ele comprou para nós ter uma organização, né? Fazer os guris tomar gosto, aprenderem, conduzirem profissionalmente os seus negócios, né? Pra gente ir aprendendo já. Aprender como é que tudo foi feito, né? O trabalho que dá para fazer tudo isso, né? Todo o trabalho, toda a dedicação, horário, compromisso, né? Equipe. Dentro desse pensamento, o pai orientou os filhos. Era importante iniciar a criação com um projeto firme, mas com baixo investimento. Aí a gente fez uma parceria com a Estância da Gruta, de 10 pôneis. Uma cabanha que tem mais de 100 anos de criação de pôneis e vem da linhagem Shetland. Porque a nossa ideia também é fazer com que os guris montem, né? E aí é criar pôneis que tenham utilidade de montar também. De 1 ano e meio para cá, a produção aumentou. As pôneizinhas em parceria pariram e foi comprado um lote de pôneis tubianas. Hoje são 34 pôneis ao todo. Os nossos pôneis, eles ficam a campo, só comendo pasto, e o garanhão cobre em manada, e os pôneis são uns bichos muito rústicos. Semana passada a gente mandou os papéis para nós ficar sócio da associação. E agora, na próxima semana, a técnica vai vir aqui e ela vai nos auxiliar na seleção de pôneis. E a ideia é realmente a gente começar alguma coisa mais séria, botar esse profissionalismo que a gente botou dentro da Calabaça, dentro da criação de crioulos, dentro da criação de pôneis. Na taipa do açude, o macho alfa cuida da sua manada, enquanto elas se deliciam com um pasto molhadinho que fica na margem. João Joca identifica o esterco de um outro garanhão. Comportamento típico dos machos para mostrar a dominância, tipo, esse é o meu pedaço. Vocês viram que elas estão parecendo uns ursinhos, né? Estão bem peludas, mais do que o normal. Por quê? Porque é fisiológico do cavalo fazer essa termorregulação. Ele equilibra a temperatura se adequando ao clima. Então, quando está muito frio, eles ficam peludos. Quando começa a esquentar, naturalmente, eles perdem os pelos. É isso que acontece. Ai, que lindo, o meu pingo tubiano, famoso no Rio Grande, igual o vento minuano.
E a grande novidade que talvez vocês não saibam é que no leilão tradicional As Temperadas, pela primeira vez, a Calabaça coloca à venda pôneis. Desde que a gente começou, tem várias pessoas que nos chamam para comprar. Pois é, a gurizada aí fazendo a primeira venda deles. Na oferta, Mimosa, uma das importantes mães da centenária criação de pôneis da Gruta. Mimosa foi coberta pelo grande campeão da Expo Inter, João Joca. É um cavalo que passa muitas características dele nos filhos e deixa muito padronizado as filhas. Destaque mais do que especial para a primeira geração de João Joca na Calabaça. 2 pôneizinhas recém-desmamadas. Junto com As Temperadas vai ter 4 animais aí, do Pedro, do Joaquim e do Francisco. Novidades no aplicativo Cavalo App. É isso mesmo, agora já é possível postar vídeos de 30 segundos. Assim fica mais fácil de você compartilhar o seu dia a dia de treinamento. Enfim, se você ainda não baixou o aplicativo, faça isso agora. Confira essa e outras novidades. Cavalo App, o mundo do cavalo na palma da sua mão. RZ Mais Que Suerte da Carapuça. Filha de S. Mal Que Sedutor da RZ Renda Linda da Carapuça. Terceira melhor fêmea da Expo Outono de Esteio. Criador expositor Rubens Elias Ogni, estabelecimento de distância da Carapuça, Cristal. RZ Não Me Toque Segundo da Carapuça. Filho de Ianca Intendente na RZ Salvação da Carapuça. Campeão Potranco Menor, Box 19. Grande campeão da Expo Outono de Esteio 2021. É a Estância da Carapuça na grande final da Expo Inter. Hoje vai ser a primeira vez que nós vamos mexer nas filhas do João Joca. Então eu vou vender de vários produtos que ficaram e atingiram esse universo de qualidade. Oferecimento Santa Fé. Crença em cavalo bom. Cabanha La Virgínia, o sonho de uma vida. Cavalos para toda a lida. E Mapuche Reining Horse, crioulos para o mundo. Sério, dá um trabalho danado ser gato. Tenho que manter o humano nos eixos. Se não sou eu nessa casa, ninguém faz nada. Eu pulo, cuido das plantas, caço e até deixo o humano me fazer carinho. Se eu ganho minha Leroy, foi porque eu mereci. Sou gato, sou assim, sou Leroy. Que foi? Também mereço um cochilinho. Nós fazemos esculturas em movimento e queremos usufruir desse momento. Eu acredito que num remate a gente compre mães, é o que eu fiz sempre. Mas eu gostaria de, nesse remate, além de estar vendendo as mães, vender metades de várias potrancas maravilhosas que não se vendem. Exemplo da Oliveira. Deixa eu só abrir um parênteses agora, porque o Jaime está falando da Oliveira II. Essa égua, que foi 2 vezes finalista da Expo Inter, várias vezes premiada nas pistas morfológicas, assim, ela é um vagão, ela é estruturada, tem um temperamento muito bom e tá assim, tá na ponta dos cascos para sair para o freio de ouro. Bicho desses é muito difícil produzir e nesse leilão que tu tá preparando agora
ela vai à venda? É porque, na verdade, o meu sonho era poder, primeiro, encontrar parceiros. Tá. Então, eu vou vender de vários produtos que ficaram e atingiram esse universo de qualidade. A gente está propondo parcerias de vender metade das éguas ou metade de alguns cavalos. Porque eu acho assim, hoje em dia sozinho você não faz nada. Parceiros para sonhar. E eu acho que é assim, né? Eu acho lindo você ver sua marca trabalhando, estando no freio, estando na morfologia. E isso era um sonho que eu ainda não consegui realizar, porque isso leva tempo. Esse leilão, né, que se propõe a trazer arte também, porque a gente vai estar falando de cavalo, mas aí a gente entra com outros atrativos no meio. Tudo isso movimenta diferentes públicos e abre, de repente, outros nichos? Totalmente. Primeiro, eu acredito que a gente, na verdade, cria esculturas em movimento. A partir disso, para mim, é arte. Aí eu tenho meu amigo querido de sempre, para sempre, o Arielito, o Ariel com La Vitória. Assim, La Vitória, eu acho que é um charme, é um estilo de vida, né? Por isso que também o leilão todo está vestido de La Vitória, né? Mas mais porque pelas peças, né? Por essa ligação que a gente tem com a fronteira, com a Argentina, com, né, Uruguai, Chile, enfim, tudo está muito em nossas raízes, né? E eu acho que essa coisa meio fronteiriça, essa arte da fronteira, então tudo isso é muito charmoso, combina com o que eu gosto de fazer, né? Então a gente vai estar recheado de música, de arte. As pôneis com os potrinhos são levadas então para o curral. Lá os pequenos são separados das mães. Hoje vai ser a primeira vez que nós vamos mexer nas filhas do João Joca. É o início do desmame e também do amanunciado, que quer dizer manuseio. Francisco se aproxima devagarinho. Escorrega a mão até o lombo. Empurra a pôneizinha para se posicionar melhor. E leva a corda do buçal até as orelhas. Se prepara para colocar o cabresto. Consegue sem dificuldade. Amarra bem. E quando a pôneizinha sente a pressão, tenta se livrar. É o instinto de preservação falando mais alto. Tem um cara que doma aqui e me ensinou bastante. Aí eu vou tentar passar o que eu sei para ir domando. Francisco mantém a calma, alivia a pressão, deixando a corda frouxa e faz carinho no pescoço, no lombo. Como ela tá quietinha, aproveita para tirar os carrapichos, os espinhos que estão enredados na franja. Investe novamente na aproximação com batidinhas de leve e fazendo carinho. Para mim é fundamental serem mansos, por causa das crianças, né? Que o fundamento dos pôneis é para as crianças lidar, tem todo o manuseio. O próximo passo é o toso. Sem nenhuma resistência, a pôneizinha deixa Francisco fazer o corte na crina. Curiosa, ela cheira a câmera.
Observem como ela se prova, movimenta a boca. Sinal de que está à vontade e não sente medo. Genética é mesmo impressionante. A ponizinha tem muito do pai. Olha, o João Joca é bem mansinho. Bah, a gente tira ele da manada, o Pedro anda. Ele é o mais manso que a gente tem. Na verdade, a característica que eu mais gosto dele é a mansidão, porque ele transmite isso. As potras filhas dele são muito mansas. A mansidão ajuda, mas quem monta sabe que o tombo é inevitável. Conta aí o que aconteceu com o João Joca, Pedro. Eu tava correndo, aí o João Joca freou, daí eu dei cara no barro. Tem criança que cai no cavalo e fica traumatizada, mas no pônei, a maioria das crianças que eu já vi caindo sempre montam de novo. São eles que neste ofício calçam esporas garroneiras e agarrado nos arreios são guapos a vida inteira. São eles assim no UPA, no ritual do camperismo, que nas estâncias do pago são o puro gauchismo. E aí, gostaram? Eu adorei. E na próxima semana, vocês não imaginam o que eu vou mostrar. Como foi a minha primeira experiência domando. É isso mesmo, numa versão P, mas domando. É pônei, mas também é chucro, né? A primeira é manoteada. Já dá pra ir para mulheres na dor. Então é isso. Uma ótima semana para todos nós e até mais. Tchau, tchau. Do recorte à costura, o capricho de quem busca a excelência. Esse é o nosso objetivo, é para isso que trabalhamos. Acesse o site, visite a nossa loja virtual e faça seu pedido já. R2 Erarte, produtos feitos para durar.